Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Sabrina Alves aqui em Marte ou em Alpha Centauri. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Peço para que você se inscreva no meu canal se ainda não se inscreveu. Ative o sininho de notificações para receber todos os alertas de vídeo desse canal. Torne-se membro se tiver uma graninha sobrando e puder se tornar. Sempre solto vídeos antecipadamente, no mínimo 24 horas antes para vocês. E hypem o vídeo a qualquer momento, porque o hype é uma ferramenta muito importante para o nosso crescimento. Gente, hoje eu venho aqui contar para vocês de um curto e turbulento relacionamento ou não relacionamento que eu tive. Depois que eu terminei ali com o meu último namorado, né, com o Leandro, eu já conhecia um menino que ele tinha ali mais ou menos a mesma idade que eu. Ele vinha sempre num golzinho quadrado branco, sempre tava de boné branquinho, tinha um piercing no nariz, se não me engano era na sobrancelha, e era todo bombadão, bombadão, uma tatuagem no braço. E eu já o conhecia desde das primeiras vezes em que eu tinha trabalhado ali na Barra Funda, né? Nesse primeiro período de trabalho ali na Barra Funda eu já conheci ele. Porque ele sempre vinha com carro, com alguns amigos, e parava e conversava, mas não me colocava tanto pra dentro. Até que um dia, ainda eu ruivinha lá nos meus inícios, ele me colocou pra dentro do carro e a gente foi fazer um job, né? Um PG. A gente começou nesse beijando, até então tudo bem. E aí quando eu fui descendo, ele falou, não, calma, não precisa se preocupar, eu gosto mais de companhia, mais de beijo e tal. Ele é bem desses meninos que se sentem, porque ele sabia que ele era bonito, e além de tudo, ele era dançarino de um grupo de axé bastante bombado ali em São Paulo, bastante conhecido ali em São Paulo, né? Eles faziam muitos shows, iam pra televisão e tal. É um grupo que quem for de São Paulo seguramente conhece. Enfim, não vou cantar aqui a música porque senão vocês vão saber. E tudo bem, mantivemos esses contatos, né? Mantivemos esses contatos pontuais de job e tal, e às vezes só de passar ali, de conversar. Eu lembro que a Dica já foi comigo pra atender. Enquanto eu tava atendendo ele, a Dica tava com um outro amigo dele. Eu lembro que nessa vez em que fui eu e a Dica, ela com um amigo dele e eu com ele, nós estávamos lá numa praça em Pirituba e tava tudo escuro. Ali não era ponto de job. Não tinha carro passando nem nada. Justamente no tempo dos ataques do PCC. Justamente no tempo dos ataques do PCC. E a gente tá lá parado com o carro. Aí eu decidi descer. Foi. Não. Eu e o Rafael dentro do carro. E fora do carro, a Dica desceu com um amigo dele. Com o Gus. E aí eles estavam na pracinha ali. A Dica e o Gus. E eu e o Rafa dentro do carro. Aí a gente viu uma luz. E já bateram na janela. Era a polícia. Como a Dica e o Gus estavam lá na praça, eles não viram. Nós descemos do carro, tivemos que entregar a documentação. O policial com a lanterna botou a lanterna pra praça e viu os dois, chamou os dois vieram. E aí a Dica e o Gus também entregaram documentação. Quando os policiais pegaram a documentação que foram fazer a checagem, começou o show de transfobia. Começaram a tratar tanto a Dica quanto eu pelos nomes mortos, os nomes que estavam ali no documento, e não como nós havíamos nos apresentado para eles, e não conforme nossas vestimentas, não conforme nossa aparência. E começaram a xoxar os meninos. Olha vocês são jovens, são bonitos, e estão aí com dois traveque. Vocês sabem, né, a palavra que eu quero falar. Vocês não têm vergonha não, são dois viados. Vocês são dois viados. Vocês não são muito diferentes delas não. Delas não, deles, porque eles chamaram a gente de eles. A todo momento pronomes masculinos. E humilhando ali os meninos. E aí eles queriam dinheiro.
Resulta que eles bateram as carteiras dos meninos, não acharam dinheiro, e depois de muita humilhação, olha, eu não quero mais ver vocês aqui, se eu ver vocês com esses dois viados outra vez, vocês vão se dar mal, eu sei que vocês devem ser de família, mas não anda com esse tipo de gente não. Gente da laia desses viados aí não leva vocês a futuro não. Vocês têm futuro. Esses aí já não tem futuro mais não. E a gente tentou rebater, eu e a Dica muito bocuda, a gente tentou, né, bater e os meninos, não, deixa pra lá. Até pra gente poder ir embora, eles já queriam dinheiro e tal. Os policiais foram embora, a gente morrendo de vergonha, os meninos, não fica com vergonha não, que é isso, a gente não se importa com o que eles estão dizendo não. Se fosse assim, a gente não ficava com vocês, a gente não tinha nem trazido vocês aqui pro bairro. Fica tranquila, isso não afeta não. E realmente não afetou, a gente continuou tendo uma amizade e mesmo quando a gente não ficava, se eu quisesse ir no McDonald's, ele me levava no McDonald's ou ele me levava pra casa e sem intenção de nada, porque libido ali quase zero. Eu cheguei a conhecer os amigos dele também, né, eles vinham em grupo. Principalmente os dançarinos dessa banda. Dançarinos, produtor, pessoas que trabalhavam com a banda. Eu demorei muito tempo para conhecer o vocalista da banda, mas algum dia eu conheci. Uhum. E foi muito mais adiante. Não foi nesse período em que eu conheci e mantive algum contato com os dançarinos. E aí ele vinha e falava pra mim quando é que ele ia se apresentar no programa de televisão, que dia, sei e tal. E eu assistia. Né? Ele bem gato, bem gato. Mas ele era muito bombado aqui, na parte de cima, os braços, peitoral e tal, era bem bombado, bem bonitinho, e ele não trabalhava muito as pernas, então ele tinha as pernas mais fininhas. Mas lindo, 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 um menino lindo. Todas as meninas da Barra Funda já conheciam. Como dizemos no nosso meio, um travequeiro. E como se diz no popular, um telover. Ele não tomava álcool, ele não tomava drogas, ele era todo saninho, exceto as bombas que ele tomava. Muito cuidado com as bombas, gente. E tanto é que a bomba não deixava ele com os músculos tão marcados, tão desenvolvidos. Ficava alguma coisa assim meio artificial, sabe? Dava pra perceber. E às vezes parecia até silicone industrial. Depois que eu conheci o silicone industrial que eu apliquei, eu ficava olhando para aqueles braços, pegando naqueles braços, eu falava, isso daqui tem uma aparência de silicone industrial, não sei. Mas eu não julgava, e eu achava ele muito bonito. A Rubi também achava ele muito bonito, dizia que ele foi um dos seus namorados mais bonitos. E não foi bem um namorado, né? Foi um namorico. A gente ficou por mais tempo. E calhou da gente ficar por mais tempo e ter alguma coisa justamente nesse último período que eu já tava para viajar, nesses últimos meses que eu tava ali pelo Brasil. Porque até então, a gente já tinha tentado, não tinha dado certo, e principalmente por conta dessa parte dele não querer transar, né? Ele não tinha muito estímulo sexual, ele não tinha muita libido. Ao menos comigo. Com outras pessoas talvez, comigo ele não tinha muito. No máximo era cantar uma música e mesmo assim ele não mantinha muito ali a ereção. Isso é bem claro. E tudo bem, quando foi depois do falecimento da finada Patrícia e do meu término com o Leandro, aí a gente começou a se ver um pouco mais, ele começou a me levar para outros lugares, para parque, a gente ia lá para autódromo. A gente fez uns rolezinhos assim legais e gostosos, sabe? A Rubi vinha junto. E nisso também vem os amigos dele, a Rubi começou a ficar com um dos amigos dele. E aí nós também tentamos trazer o outro amigo que já tinha ficado com a Dica pra ficar com uma outra e acabou não dando, porque no nosso plano era todo mundo ficar de namorico com alguém, sabe? E a gente poder fazer um plano em casais em conjunto. Sair pra passear, pra um parque, pra um cinema, qualquer coisa que fosse. Mas o meu problema com ele sempre era a falta de fogo. Sempre era a questão sexual. Porque eu muito fogosa, por mais que eu tava entupida de hormônios, mas eu muito fogosa porque tinha uma vida sexual muito ativa, sempre tive uma vida sexual muito ativa. E ele negava fogo. Era uma vez ou outra que ele comparecia, mas todo dia a gente se via. Porque todo dia ele afunda pra me buscar,
ou pra dar uma volta, ou o que fosse. Então a gente acabava se vendo todos os dias. A Rubi colocou até uma trilha sonora pra esse namoriquinho que a gente teve, enquanto eu tava com o Rafa, ela tava com o Dieguinho. E, e aí ela colocava a música I Gotta Go My Own Way, que é do High School Musical, Vanessa Hudgens. I've got to move on and be who I am. I just don't belong here. I hope you understand. We might find our place in this world someday, but at last for now, I gotta go my own way. Esse era o tema de amor dos nossos encontros. Porque tava super em alta High School Musical e a Rubi sempre foi muito fã das coisas da Disney, né? Das jovens celebridades. E era gostoso, era gostoso. Eu lembro que teve um dia que a gente se divertiu porque os meninos iam fazer uma apresentação na televisão. Se não me engano, era no programa do Leão Gilberto Barros. Resulta que a Rubi, como é maquiadora, ela pegou e falou: ah, eu posso maquiar vocês pra vocês irem pro programa. E aí eles pegaram e aceitaram. Falaram: ai, tudo bem, então maquei a gente. Porque eles usavam maquiagem, né? Como eles estavam acostumados a fazerem a apresentação, eles usavam bastante maquiagem. Eles se maquiavam, usavam base, usavam pó, às vezes lápis. E a Rubi começou a maquiar, eu falei, ah, eu também vou entrar na onda, vou entrar na brincadeira. E comecei a maquiar o Rafa. Ela maquiando o Diego e eu maquiando o Rafa. Ai, gente, a gente maquiou. E aí quando eu olhei, eu falei, nossa, o Diego tá parecido com você, Rubi. Aí a Rubi olhou pro Rafael e falou, e o Rafael tá parecido com você, Sabrina, quando você se maquia. Mas não era uma associação de tudo, porque quando a gente maquia alguém e a gente tá acostumado a maquiar só a pessoa fica mais ou menos ali com os nossos traços, porque a gente faz a quebração, toda a montagem, né? A maquiagem como se fosse pra gente. Isso pode acontecer. Pra quem não é profissional, tô dizendo, sabe? Uma amadora, uma pessoa amadora fazendo. E eles foram. Eles foram para apresentação assim, desse jeito. E passaram-se os meses, os programas eram sempre iguais, e aí quando foi ali nas últimas semanas que eu tava ainda no Brasil, já prestes a viajar, eu tive uma briga grande com o Rafael, porque fazia mais de uma semana que a gente não fazia nada, e eu não podia nem cantar uma música, e também os beijos, né? Ele tinha dito pra mim que ele ia ter que passar um tempo sem me beijar. E eu fiquei sem saber o porquê. Sempre transei com ele com camisinha, viu? Depois do que aconteceu com a afinada Patrícia, eu fiquei muito encucada. E não só eu, quanto a Rubi. Todo mundo ficou muito chocada. Tanto é que a gente já logo foi fazer nossa testagem. E a partir dali a gente procurou ter mais consciência, né? E se precaver dentro do que podia. Até mesmo para cantar uma música a gente procurava colocar no que fosse possível. Nem todos aceitavam. Assim como é nos dias atuais. E aí eu achei estranho, eu falei, olha Rafael, eu vou terminar... Não, não termina comigo. Eu vou te explicar, eu vou te explicar. Eu falei, então tá bom, me explica, o que tá acontecendo? Por que você não pode me beijar? Por que eu não posso cantar uma música? Por quê? Aí ele pegou e falou. Sabrina, é porque eu acabei ficando com uma menina, uma fã e tal, e aí a gente fez sem, e ele estava com gonorreia. Ele pegou gonorreia dela. E por isso ele estava marcando distâncias, ele estava usando até máscara, viu, pra gente se encontrar. E eu falei, então é por isso. Aí ele falou sim. Eu falei, tudo bem, e você continua com ela? Ele pegou e falou, não, depois que peguei isso, não vou não, me desculpa. Eu não vou mais traída, papo de homem, né? E eu peguei e falei, então tá bom, Rafael, tá bom. Continuei com ele. Falei, vou só aproveitar meus últimos dias, a gente se conhece há tantos anos e agora que a gente tá tendo alguma coisinha,
Esse relacionamento tá fadado ao fracasso, mas ele tem uma data de validade já, que é quando eu sair daqui do Brasil. Enfim, porque ele é safado e belíssimo, ele ia ficar com outras pessoas. Se não fosse com outras meninas cis, seria com alguma mulher trans, porque todos os dias ele tava na Barra Funda. Continuei com ele e eu lembro que nas 2 últimas semanas que eu já estava para viajar, faltando 2 semanas para que viesse a minha viagem de fato, ele, ele veio até em casa pra gente conversar e resulta que ele me contou de que tinha uma menina grávida dele, que ele iria ser pai. Falei, se você tá com essa menina grávida, então é uma menina com quem você já tinha alguma coisa. Ele, não, não, foi só uma menina que eu peguei por aí, que eu acabei ficando com ela tempos atrás, mas eu vou ter que assumir. Eu falei, lógico, você vai ter que assumir, é seu filho, assuma. É o mínimo que você faz. Mas aqui a gente termina. Aqui a gente termina e já era. E assim foi. A gente mantinha um contato virtual, eu viajei, não me despedi dele. Continuava esse contato virtual nesse período em que eu tinha acabado de chegar aqui. Aí eu já fui sabendo das pessoas com quem ele já estava ficando. Pelo que chegou até os meus ouvidos, até a Rubi ficou com ele. E a gente teve uma discussãozinha quando ela chegou lá em Barcelona sobre isso. Eu falei, nossa amiga, você me foi um pouco desleal, né? Porque tanto homem pra você pegar, você vai pegar justo ele. Ai, mas é que eu tinha vontade, amiga, e você já tava pra cá, e eu já sabia que vocês não iam ter mais relacionamento. Falei, tudo bem, vou deixar passar. Vou deixar passar. Mas foi isso. Foi um relacionamento assim que se eu não tivesse me cuidado, se eu não usasse camisinha, com certeza eu estaria com gogô. Eu tenho que agradecer a ele por ter feito o mínimo, que é de ter se cuidado, de ao menos ter colocado máscara, né, pra não me passar. De não ter jogado a responsabilidade nas minhas costas, por ser uma menina do job. Até mesmo porque ele já sabia que a gente fazia as coisas com camisinha e que era raro ele comparecer, porque a coisa mais ficava baixa do que ficava em alta. E depois eu fiquei sabendo de coisas que ele fazia com outras meninas, sabe? Coisas que ele ia muito mais além do que ele fazia comigo, né? Comigo ele se mostrava sempre muito ativo, muito... Não quero nem ver você sem calcinha, mas enquanto com outras, faltava colocar o braço dentro de ti. Coisa que a gente só sabe depois de um tempo, né? Foi um relacionamentozinho assim que começou no job e com o passar dos anos, ele é belíssimo. Ele era engraçado, era divertido, me levava lá pro bairro dele, a gente ia para tomar um sorvete em uma sorveteria que tinha lá em Pirituba. Ou seja, a gente tinha a nossa parte de diversão. Ou talvez ele não queria transar tanto comigo porque eu queria usar camisinha. Já que ele, com uma fã, ele foi, fez e pegou a gogô, né? Talvez comigo ele não tinha tanto fogo por isso, porque eu queria usar camisinha com ele. Vai saber, né? Eu sei que o babado foi esse. Esse micro relacionamento que eu tive. Fica aí também, né, a violência policial escrachada quando encontram a gente dentro do carro de algum homem. Essa não foi a única vez. Teve uma vez no meu bairro também que eu tava ficando com um boy. Um boy não, um enfermeiro de lá do posto. Um enfermeiro bem gato, bem gostoso. Do postinho de lá de perto de casa. Hoje em dia ele já não trabalha mais lá. E aí eu ficava com ele e estávamos ali em uma das ruas atrás do Carrefour, bem escuras. E a polícia veio com a lanterna e fizeram a gente descer, pegaram a gente ali no ato. Também tiraram o dinheiro dele e escracharam ele por conta de estar com uma travesti. Todas as vezes em que algum carro foi parado ou estivesse com um cliente ou com um ficante, sempre era humilhação na certa, um show de transfobia, um show de humilhação. Mas olha aí, ao menos com o Rafa eu tinha algo de diversão, algo de passeio, coisa que com alguns outros não acontecia, né? Por mais que ele fosse ausente na cama, ele acabava suprindo e era uma
Uma pessoa legal de conversar, sabe? Ele era bem divertido. Tanto é que as meninas gostavam de ficar bastante com ele. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu sou a Sabrina Alves aqui, em Marte ou em Alpha Centauri. E a gente se vê no próximo. Tchau. Sabrina. Silicon, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.